Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Engenheiros de Elite. Aqui comigo, Diego Cariello, e também com o nosso parceiro, com o nosso professor, mentor, o João Luiz Casagrande. Fala, João, tudo bom? Como é que estás? Olá, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Hoje vamos fazer o nosso primeiro podcast aqui do Engenheiros de Elite, a nova plataforma que a gente está desenvolvendo para o ensino de educação da construção civil. É um grande prazer estar com todos vocês. Então, primeiro podcast, você que nos escuta aí, velho, tenha certeza de uma coisa, pra gente é um momento aí emblemático, até porque depois quando começar a se desenrolar, você chega pro 10º, 20º, 30º, entra numa sequência, mas o primeiro ele sempre é digno aí de você parar, conversar, e até é um marco, né? É um momento histórico nas nossas vidas profissionais. Então, Casa, como é que você se sente aí começando a produzir podcast na nova plataforma de disseminação de conteúdo? Para mim está sendo bem interessante e bastante desafiador. Eu vim de uma carreira de projetos e agora que eu estou desenvolvendo minha tese de PhD, eu percebo que cada vez mais os estudantes de engenharia estão partindo para o ensino da engenharia e da construção civil, ou de todas as engenharias, estão partindo cada vez mais a formar pesquisadores e não técnicos que vão trabalhar no dia a dia. Então eu tenho um sonho bem desafiador, e eu acho que você vai estar comungando isso comigo, Diego, de a gente poder passar mais e passar o dia a dia do ensino da engenharia aos nossos amigos e participantes do podcast. Então, espero que a gente consiga vencer esse grande desafio que a gente está tendo agora. Massa, show de bola. Então vamos começar. Nesse primeiro podcast a gente vai falar um pouco de onde surgiu a ideia do Engenheiro de Elite. Você já me conhece aí da plataforma da Escola Técnica Layout. O Casagrande também começou dando alguns cursos comigo lá. Mas na verdade a gente sempre sonhou com isso, com o Engenheiro de Elite. O site já está sendo formado, já está entrando no ar. Nossos primeiros cursos também já estão entrando no ar. Então, a gente vai falar com você hoje de onde surgiu essa ideia, até para você poder entender qual é a nossa missão, quais são nossos valores e o que é que a gente espera para o futuro da construção civil no Brasil. Seguinte, galera, como vocês sabem, a Layout hoje já atinge aí uma marca de 80 mil alunos, é gente pra caramba, sendo que a gente na Layout nunca pensou em fazer algo extremamente, como é que eu posso dizer, aprofundado, avançado, no tocante aos conteúdos da engenharia mesmo. A ideia lá era ajudar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. A missão da Layout é essa. Como é que a gente pega o cara que está começando do zero a entrar no mercado, conseguir seu primeiro estágio, conseguir seu primeiro emprego. Sendo que aí a gente conseguiu cumprir nossa missão, a gente já preparou lá um leque de softwares, de ferramentas que fazem isso aí muito bem. E aí eu conversando com o Casagrande, estava no evento em Porto Seguro, e eu fiz eu estava querendo... Na verdade, não foi assim que começou. A gente começou conversando sobre o negócio de curso online. Não foi, cara? Tu começou falando sobre a tua experiência com alguma coisa de Lisboa, um curso de Lisboa. É isso. Pro Brasil, a gente tentou desenvolver eu tive a sorte e a oportunidade de poder vir estudar fora eu estou em Portugal hoje, de estudar fora do Brasil. E não é todo mundo que pode parar o período de trabalho para fazer um PhD, como eu estou fazendo, ou então disponibilizar eu financeiramente ou de tempo de sair do Brasil para vir fazer um curso em Portugal. E o ensino de Portugal é um dos melhores ensinos do mundo, cada vez mais. É uma referência. Na parte de engenharia, então, ele é top mesmo. A universidade que eu estou é a 6ª melhor da Europa, a 27ª do mundo. A gente está falando de algo... E ainda na língua portuguesa. Porque isso até é uma coisa que a gente cada vez mais percebe da importância do aprendizado do inglês, mas ainda há uma grande dificuldade das pessoas ainda no inglês. Então o que aconteceu? Eu percebi que dentro da minha faculdade havia muitos cursos pontuais, e esses cursos pontuais podiam ser transmitidos, e foi o que a gente tentou desenvolver aqui quando fez isso. Só que eu percebi que a gente não tinha uma abrangência muito grande, porque os cursos eram muito longos, e aí foi a nossa conversa, falou, Casa, as pessoas não procuram cursos que fiquem 21 horas, 3 dias, 7 horas por dia fazendo curso, que isso é igual faculdade. Uhum. As pessoas têm que se especializar, a gente tem que buscar isso em altíssima qualidade, mas tentando buscar algo menor. E foi aí que a gente conversou lá em Porto Seguro, e daí que a gente começou a discutir de desenvolver essa plataforma que a gente está hoje começando, e a gente está começando com esse podcast também. Show de bola. Então, o Casagrande estava comentando sobre a dificuldade também que teve, né, de trazer
E também tem a linguagem europeia, traz a cultura europeia para o Brasil, que também tem uma barreira desse ponto, né? De você transmitir um negócio que está acontecendo em Portugal para o Brasil. Só para contextualizar o pessoal, para quem é português, eles sentem uma facilidade muito grande de nos ouvir falar, porque eles têm um contato muito maior com materiais brasileiros. Em Portugal você tem novelas do Brasil, tem filme do Brasil, o tempo inteiro, sendo que não acontece o processo inverso. Então, até pra gente estar ouvindo um cara português estar falando, é algo que tem uma certa barreira cultural também, né? Tirando o Jorge Jesus do Flamengo agora, que dá aquelas entrevistas em português, no português rascado, a gente tem essa grande dificuldade em falar o português. E também, Diego, voltando, você poder dar a oportunidade. Cara, isso eu falo em quase toda palestra que eu dou, eu não vim de uma faculdade considerada top, eu não vim das top 10 brasileiras, estou falando quando eu me graduei. E eu sei que a grande maioria dos engenheiros civis não se formam nas top 10. A gente está falando de mais de 1.000 universidades de engenharia no Brasil. Então a gente tem outros 900 só em São Paulo, para você ter uma ideia. É isso. A gente, eu não sei os números, você deve ter melhor de número de faculdade, você está no mercado há muito tempo, mas, sei lá, a gente está falando de 2.000, 3.000 universidades no Brasil. Então a gente está falando de 2.990 universidades que não são topo. E eu vim de uma dessas 2.990 e consegui ter um sucesso na carreira, eu consegui desenvolver dentro da área de projeto de estrutura tudo que eu consegui. Então, eu acho que a nossa grande missão é conseguir democratizar o ensino da engenharia, porque cada vez mais essas top universidades, elas estão querendo transformar as pessoas em pesquisadores, não preparam para o mercado, e as outras universidades estão indo na mesma linha. Então, se a gente não conseguir desenvolver isso e passar, eu considero que seremos grandes vencedores, entende? E dentro disso a gente pensou, eu falei com o Casagrande, foi me perguntando, né, como é que tá, não sei o quê. Aí eu falei, 80 mil alunos, o cara, caraca. Aí eu disse, bicho, seguinte, sendo que eu tô esbarrando num ponto que eu precisava de pessoas que se fossem mais especialistas em determinados conteúdos para a gente poder avançar com o conteúdo da engenharia. Até porque é legal você aprender Revit, é bacana. É legal você aprender EBERIC, é bacana. Sendo que são ferramentas, a gente precisa avançar para você poder ter uma profundidade naquele determinado conteúdo. E aí eu perguntei, Casa, tu não topa gravar não, algumas aulas, gravar uns cursos com a gente? Ele, eu topo. E eu conheço fulaninho, cicraninho. Eu disse, meu Deus do céu, é o Real Madrid da engenharia, né? Então, como é que a gente pode organizar isso de uma forma que seja possível também, porque tem isso. Isso é uma das coisas massas de um curso online, é você poder ter de maneira acessível professores que são profissionais, referência naquilo que eles fazem no Brasil e no mundo, porque quando a gente fala da CAGEN, não fala só do Brasil, a gente tem obras no mundo todo, tem projetos no mundo inteiro. Então, quando a gente pega pessoas assim e você diz assim, bicho, tu pode estudar com esse cara e tu vai pagar, sei lá, R$200. Caraca, isso seria impossível de você trazer e viabilizar um cara desse para uma sua cidade para dar um curso. Enfim, a gente fala do Brasil. Pô. O Brasil tem gente do Amazonas até o final do Rio Grande do Sul ali. E como é que você vai ter acesso a essas pessoas? Não tem como. E aí, Casagrande falou, Diego, eu consigo, minha equipe da CAGEN, eu e minha equipe, e também uma série de outros engenheiros que a gente chamou de engenheiro de elite para estar ministrando. Então, para vocês que estão ouvindo aqui, imaginam que o engenheiro de elite, essa nova plataforma, seja só de engenharia estrutural. Não é. Por isso que a gente quis colocar esse nome na casa, engenheiro de elite, para ser algo mais abrangente. E talvez não só engenheiros. A gente começou com o nome bonito de engenheiro de elite, mas também a gente pode trazer arquitetos de renome. Do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de fazer grandes obras, eu vou como projetista de estrutura, a gente vai ter projetista de instalações vindo dar aula conosco. Vou trazer o pessoal que fez construção, que gerenciou grandes obras, que construiu as grandes obras, não só como projetista, mas como estava no campo. Que aí cada um que for hoje, quiser se transformar, são todos engenheiros de elite, que quiser se transformar num engenheiro de elite, poder participar e estar em contato com eles, que talvez essas pessoas como eu, nunca quis se dedicar a dar aula numa presencial numa universidade, porque às vezes o tempo de você ter um escritório de projeto
e você ter uma obrigação acadêmica é algo complexo. Os professores têm que... tem eu não estou querendo falar que o engenheiro de elite vai substituir a universidade, muito pelo contrário. O engenheiro de elite faz somar a universidade para facilitar a vida dos engenheiros, não só os jovens, como quem está querendo trocar de carreira, porque várias vezes os engenheiros, hoje eu estou lá, eu vejo o calculista de estrutura, eu queria ser um calculista de estrutura. Você já é engenheiro, já é formado, está especialidade de construção civil, a gente vai te tentar dar uns cursos que orientem a pessoa a ser um calculista, ou vice-versa, o cara está em instalações, o cara está em estrutura, quer ir para construção, a gente vai buscar isso. É essa a grande intenção, e talvez seja a missão. Eu estou falando muito em democratizar, democratizar o ensino de alto desempenho na construção civil. Não só construção civil, em tudo que for relacionado à área de engenharia. Tem um outro ponto ainda que é o seguinte: se você for parar para ver essas pessoas, geralmente as pessoas que estão em alto nível no mercado, tipo, você hoje já é uma exceção por estar conseguindo ir para Portugal fazer um PhD. Mas, por exemplo, grande parte deles, eles se formaram e eles não tiveram tempo de fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Os caras estão no campo, estão trabalhando lá pra caramba e tem um puta referencial. Sendo que se ele chegar para aplicar para uma faculdade, para dar aula, a faculdade vai dizer que ele não pode dar aula. Ele vai dizer, não, bicho, tu tem que ter mestrado, tu tem que ter doutorado, tu tem que ter não sei o quê. Aí o cara vai dizer, mas eu não tive tempo, eu estava construindo um zilhão de coisas. Mas você não pode. Então, o que acontece? A faculdade tradicional, ela não está querendo... aquela nota que você vê lá do MEC, do ENAD, 5, nota tal, ela não está avaliando se o professor ele é um profissional do mercado. Ele está avaliando quantos artigos científicos ele fez e que foi para frente ou não, o que importa, quantas publicações. Mas você vê hoje no Brasil que tem muito professor, bicho, impressionante, professor de materiais de construção, ele nunca foi para obra, nunca fez nada, ele nunca nem estagiou. Eu via isso alguns na área de maluco, pô. Nunca detalharam. Eles entendem de cálculo, mas não entendem do detalhamento. E o que vai para a obra é o detalhamento. O que um engenheiro... É óbvio que ele precisa saber o cálculo, precisa saber resistência de materiais, mas ele precisa entender o detalhamento, digo, na minha área, assim como instalações, idem. Não adianta só ver o que está ali, você saber como se faz, né? O how to do it, você saber o que está na prática no dia a dia. Então, esse é o intuito, e acho que esse é o nosso grande desafio. O grande desafio é esse. É conseguir demonstrar como é que está na prática. E você está citando a questão das pessoas que estão no dia a dia, não podem dar aula. Tem 2 casos até para explicar bem. Eu não vou citar nome nem do projetista nem da universidade, mas eu posso te garantir que o meu grande mito na parte de projetista de estrutura era um cara que dava aula e teve que parar de dar aula porque não tinha mestrado. E eu posso garantir para ti, ele era o melhor cara de protendido do Brasil, quiçá do mundo. Ele foi chamado para a Itália para resolver uma obra do Niemeyer, porque o calculista da Itália não sabia resolver, e ele foi do Brasil. E é um cara que dava aula numa universidade no Brasil e teve que parar porque não tinha mestrado. Então, o que esse cara tem de experiência? Como é que os alunos perderam um professor como esse? Então, é trazer essas pessoas. E voltando um pouco mais, eu quando trabalhava, Diego, antes de vir fazer meu PhD, me convidaram, vem dar palestra, eu sempre quis dar, mas você tem uma obrigação de aula, não. Então um curso disso do engenheiro de elite é como você der várias palestras ensinando pontos. E não só contar a experiência, mas tentar explicar como é que se faz cada coisa. Eu posso explicar como é que a gente fez o detalhamento de uma viga tal, como é que lê um detalhamento de uma viga, que você só vai aprender no escritório de projeto de estrutura, no meu caso, ou depois com diversos outros professores que a gente vai ter, como é que cada um vai explicar da sua área em cada segmento. Essa é a intenção. Massa, show de bola. Então, para a galera que está aqui nos ouvindo agora, fiquem atentos, porque como a gente fala de um podcast, isso aqui é um meio que tem que ser algo atemporal, eu vou dar para vocês alguns nortes do que está acontecendo, não adianta falar o que está acontecendo só agora. Então, na nossa plataforma engenheirodeelite.com.br, você pode botar no Google, joga no seu navegador aí direto, vão ter alguns cursos. Primeiro a gente está começando com a parte de estruturas. A gente também vai estar aí fazendo alguns mini cursos semanais ou quinzenais. Por exemplo, agora, na primeira semana de outubro, a gente vai fazer um sobre leitura e interpretação de vigas. Então vai ser um material bem bacana. Vai estar eu e vai estar o Casagrande. A gente vai estar
detalhando um conteúdo que praticamente você nem vê, às vezes, nas universidades, ou se vê... Não há na universidade, eu posso te garantir, isso não tem na universidade. Eles não se ensina o detalhamento e a interpretação. Você pode até aprender, mas você não consegue interpretar o desenho. Isso não aprende. Não aprende. Massa. Então, a gente vai estar sempre trazendo alguns conteúdos nesse nível. Então, observem que não é só, vamos falar sobre EBERIC, sobre TQS. Não. Aquilo são ferramentas. Pô. Nós somos profissionais da construção civil, temos que saber como utilizá-las. Mas se você não tem a bagagem técnica daquilo, não adianta de nada. Você vai abrir o programa e vai ficar só olhando para a cara dele. Você não vai ter como ter nenhum tipo de resultado com isso. Então, a gente tem esses mini cursos semanais, que vão ter vários que serão gratuitos para você poder conhecer a nossa plataforma, se relacionar. Além de mim, além do Casagrande, vai ter a galera da Cagem e vários dos professores que a gente está convidando e trazendo aqui para participar dessa equipe do Engenheiro de Elite. A gente está começando com a parte de engenharia estrutural, mas também vai estar trazendo toda essa outra parte da parte de engenharia complementar, também vai trazer a parte de arquitetura. Enfim, vai ter várias coisas. E para a gente poder finalizar esse tema desse primeiro podcast, eu estava conversando com um caso aqui, dizendo, bicho, quais são as 3 principais habilidades hoje? É difícil falar 3, porque seriam inúmeras, né? Mas vamos falar sobre 3 pontos que a gente acha que é bacana para o cara que tá aí ouvindo agora, engenheiro de elite, o cara, pô, bicho, eu quero ser uma pessoa assim, realmente eu vejo que tem um déficit na minha faculdade, eu quero investir em mim. Sendo que quais são as 3 principais habilidades que você tem que você precisa começar a desenvolver hoje para poder alcançar um grande sucesso na sua carreira profissional. E aí, Casa, vamos aqui para 3 pontos para poder finalizar. Primeiro, eu acho que o network é o principal. É você saber que teu colega da universidade, ou teu parceiro, teu amigo é o que vai te contratar no futuro. Tá? Isso eu te digo que eu exerci muito. O meu primeiro trabalho foi com um professor e daí a gente foi conhecendo gente. Me diz um negócio, em relação ao networking, eu noto que o pessoal daí do Rio de Janeiro, o pessoal carioca, é nato em vocês isso, de dar conversa, de falar com as pessoas. Eu noto que a galera é mais calorosa. Eu estava falando sobre isso com alguns amigos, alguns alunos do Sul, do Paraná, Rio Grande do Sul. Os caras, bicho, aqui é muito complicado, velho. Aqui ninguém quer conversar, você tá na padaria, ninguém puxa conversa, ninguém troca olhares, enfim, tu tem alguma experiência sobre isso também? Já ouviu alguma coisa sobre isso? Eu passei isso um pouco, eu tô passando em Portugal, que a cultura é diferente, mas, cara, você tem que tentar. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser simpático e tem que tentar. Eu posso garantir que ninguém vai contratar um inimigo. Vai contratar um amigo, vai contratar uma pessoa que confie e passe confiança. Então, o network é principal. E não é só vender, não, é meu amigo que eu vou chamar. Não, às vezes é um amigo que vai dar uma olhada, você faz parceria, você desenvolve. Teve vários projetos que eu tive que desenvolver que eu não sabia, que eu nunca tinha feito. E chamei um parceiro, baseado em quem? Network, cara que eu conheci no congresso, cara que foi indicado por um amigo meu. E é assim que você faz negócio. Não é o esquema esquema de não, eu vou fazer, ganho uma coisa. Não é como se eu estou falando, network é você usar o seu relacionamento para gerar negócio, mas é um negócio sério e correto. É isso, é inquestionável. E não importa a região, é óbvio que o carioca, o nordestino, ele é muito mais caloroso, o paulista é um pouco mais formal, o mineiro também, o mineiro que tem muito o de fazer, né, entre os pares, e é natural, e a gente acaba fazendo um negócio com que a gente confia. Então a gente vai ter que vencer, as barreiras vão ter que ser vencidas. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que eu imagino assim, eu lembro quando eu fazia projeto muito, eu lembro que eu pensava assim, eu não perco nenhum projeto. Se o cara disser pra mim que é pra fazer um shopping, eu vou dizer que eu faço. Pode ser que eu nunca tenha feito, mas eu vou chamar alguém que fez. Tipo, eu também não vou dar a louca, mas eu já aconteceu comigo um negócio desse, o cara precisava compatibilizar um projeto em Goiás, um shopping em Goiás. Eu não sei lá como é que era pra fazer. Eu liguei pra umas pessoas, amigo, cheguei num cara bom, conversei, bora. Sendo que aí é o que tá. Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão do seu lucro. Faz, não. Assim, pô, bicho, esse é o network. Você não sabe, você vai aprender algo que é muito mais importante que dinheiro, é o conhecimento. Então, no que você compartilha aquele projeto com o cara, só tem um detalhe, né? Como ele te contratou, no final das contas, você que é o responsável do negócio. Não, você que tem que estar na frente. Não adianta jogar a pessoa. Né, jogar a culpa pro outro. Eu tenho um caso que é relativamente emblemático dentro da minha empresa. Eu fui fazer uma ponte estaiada que eu nunca tinha feito. Mas o cliente queria trabalhar comigo, confiava em mim pelas grandes outras obras.
eu fiz em parceria com o escritório da Itália, que era um cara de grande conhecimento que me deu aula, me explicou e fez junto comigo. E foi importantíssimo para aprender para fazer outra que eu depois eu verifiquei. Então, se eu não tivesse buscado alguém para fazer parceria comigo, não teria dado certo. E com certeza você perdeu que era amigo para chegar nele. E com certeza você perdeu grande parte do lucro, né? Ou às vezes você fazia parte. Eu fiz parte do projeto, ele fez a outra parte. Não é, a gente não pode ter aquela visão pequena do. Você vai ganhar para frente, você vai ganhar um conhecimento. Vai ganhar, no caso da engenharia mesmo, você vai ganhar uma atestação. Até o caso dos cursos, você vende da Caixa, que o cara precisa ter uma experiência, o credenciamento, ele ganha uma atestação, que é o que o CREA dá, o CAT, né, certificado de atestado técnico, se não me engano, eu não sei o nome bonitinho, correto, mas você vai ter uma atestação tendo uma parceria, isso é natural, isso é normal. Isso. Outra habilidade, dentro das habilidades, eu acho que hoje não existe mais um engenheiro que não saiba falar inglês, eu acho que o inglês é algo, assim, primordial. Eu consegui... O projeto que eu fiz com os alemães só aconteceu, foi quando a minha empresa cresceu bastante, aconteceu pelo meu conhecimento do inglês. Isso eu lembro que tu falou numa palestra que eu vi, que as obras das Olimpíadas, como tinha os ingleses que vinham verificar, né, queriam alguém que pudesse debater com os ingleses e coisas desse sentido, né? Eu não sei, explica aí pra galera. Eu vou te falar, o que foi mais das Olimpíadas aconteceu isso, é inquestionável. A questão das Olimpíadas foi que eu disse da importância das normas brasileiras, que às vezes as pessoas reclamam das normas, e que eu falo muito que foi importante para o Brasil e para a evolução foi a gente ter nossas normas brasileiras, porque senão é onde a gente detém o conhecimento, e eu acho que até segurança, é seguro para todos nós, temos as nossas normas. Mas a questão foi dos alemães mesmo, que eles queriam que alguém que falasse. Os alemães falam inglês, porque a língua alemã é uma língua muito complicada, então eles acabam se comunicando com o mundo inteiro em inglês. E o inglês é a língua mundial. E eu só consegui pegar os negócios lá, além da técnica, porque a técnica, volto a dizer, o que a gente aprende na faculdade não se esquece, a experiência, que é o que a gente vai tentar fazer dentro do engenheiro de elite, é tentar evoluir as pessoas que não estagiaram ou não trabalharam numa área, para ela estar num nível um pouco maior para poder participar ou desenvolver no mercado. E o inglês, ou se souber falar francês, espanhol, todas as outras línguas também. Teve um negócio engraçado, eu estava aqui esses dias, trabalhando no escritório, chegou um casal assim, entrou na sala, né, e fez, Diego, a gente ganhou uma licitação aí de 60 milhões. Eu fiz, bacana, né, você veio me pagar alguma coisa, foi me dar dinheiro, foi. Aí ele, não, é porque é o seguinte, nessa licitação tem um paper aqui, tem um documento que o governo botou, que está todo em inglês aqui sobre o BIM, porque por mais que tenha essa exigência do BIM 2021, sendo que já estão começando a exigir algumas licitações. Aí o casal era dono de uma construtora, chegou assim e me deu o papel, aí botou e fez, tu podia nos ajudar aqui a traduzir? O pessoal disse que você sabe bem sobre BIM, que você já morou fora. Aí eu disse, eu posso, mas vê só, eu tô trabalhando aqui, não tem ninguém na tua empresa não, pô, a construtora é grande lá, tem, sei lá, 20 engenheiros, 10 arquitetos, tem ninguém que saiba não. Mas, cara, bicho, é o seguinte, é um negócio grande, e eu dei lá pro pessoal ler, o pessoal ficava assim, isso, isso, essa aqui eu não sei essa palavra, essa aqui eu não entendi. Como é que eu vou deixar uma obra, 60 milhões, o negócio é sério, memorial descritivo, não sei o quê, e sem saber direito, aí eu vim aqui conversar. Aí eu fui explicar pra ele que era a questão daquele negócio do LOD, que era Level of Development, o nível de detalhamento que você entrega no seu projeto. Porque, como tem licitações, eles estão usando o padrão americano, do Instituto Americano dos Arquitetos lá, que criaram desse negócio do LOD. Aí eu fui explicar e pronto, resolveu. Mas é impressionante, como hoje ainda no Brasil, em grandes empresas, são grandes profissionais, não sabem algo que é trivial. Não tem como você pensar em não saber inglês. Até porque, com essa questão do BIM também, existe a globalização da construção civil. Os caras que estão à frente nisso não precisam só trabalhar no Brasil. Você pode trabalhar em todo mundo. Também. E a tua bibliografia, tem muito livro ou informação que não tem em português ainda, porque é algo muito avançado. Você vai precisar do inglês. Porque todo mundo publica em inglês também. Não é só... É na língua mãe e em inglês. Então não tem como você não saber inglês. É impossível um engenheiro hoje não saber inglês. Não tem como não. Pelo menos um engenheiro de elite que quer alcançar... Um engenheiro de elite não existe um engenheiro de elite que não tem inglês. Não tem como.
Não tem como mesmo. Boa. Então, e para finalizar, terceiro e último ponto aí, a gente falou sobre network, a gente falou sobre inglês, e mais um ponto aí para a gente poder finalizar os 3 pilares. Eu acho que as pessoas se habilitarem cada vez mais, né, cara? Eu acho que você está preparado, não é. Eu repito, você poder se desenvolver, nada contra você assistir série da Netflix, ver novela na televisão, mas você conseguir pegar o teu momento que você estaria, às vezes, ouvindo algo que não te some, você conseguir pegar algo agradável que te some tecnicamente, sem ser maçante, eu acho que isso é a formação continuada, né? Você Exatamente. Não parar de se preparar. Eu faço uma estratégia que é a seguinte: eu, de segunda a sexta, faço meus trabalhos normais e estudo também coisas relacionadas à construção civil. Então, antes de estar aqui com vocês, eu estava estudando umas coisas de projeto estrutural, estava falando aqui com Casa Grande, então eu sempre faço isso. No sábado e domingo, eu passo grande parte com a minha família, sendo que o tempo que eu reservo para ler alguma coisa, eu busco estudar algo que não seja da construção civil propriamente dito. Então, sei lá, algo sobre marketing, algo sobre vendas, algo sobre... Porque acho que um dos maiores erros que existe hoje em dia do estudante de engenharia e de arquitetura é que ele só quer estudar engenharia ou arquitetura. Então o cara fica muito bitolado e não consegue ver as oportunidades que giram ao redor dele, né? Eu até fiz uma pergunta para tu um dia desse, eu fiz casa, tu falou para mim, Diego, eu tô preparando meu escritório pra gente começar a trabalhar com portos. Aí eu fiz, bicho, por quê? Tu, não, porque portos vai crescer muito no Brasil. Eu disse, mas da onde que... aonde que tu viu isso, velho? Aí tu até falou pra mim, bicho, eu leio, porra, tô lendo aqui jornal. Tem que ler, você tem que ver. Você tem que... E hoje... Eu juro, qualquer um que dê uma gugada aí um pouco mais, você vai ver que o nosso Ministério da Infraestrutura está investindo loucamente em desenvolvimento da área portuária. Mas isso eu já estou estudando isso há 2 anos e meio. Quando eu vim a Portugal para isso, porque Portugal é um dos maiores centros do mundo de estudo portuário. Foi por isso que eu vim para cá. E é isso que a gente está tentando para desenvolver mais aí o escritório. Porque o mundo, é aquilo que eu falei na última palestra que a gente teve junto em Porto Seguro, a comida é produzida no Brasil e a gente precisa escoar isso. Então, para escoar isso, o único jeito é pro rio. Você vê que as estradas você não consegue, pô, não tem. Você vai, licença ambiental, hoje vai cortar um pantanal, você vai cortar uma floresta para fazer rodovia. Não, usa os rios que a gente já tem. Então é um pouco isso. A ideia estuda isso. Show de bola. Então, beleza? Formação continuada e estudem, fiquem atentos à mídia, o que é que o mercado está trazendo. Não adianta só você pensar o que você gosta. É o que o mercado tá andando para você poder surfar na onda, né? É exatamente isso. Exatamente. Eu tenho certeza que antes disso, Casa Grande nem pensava em fazer projeto em Porto. Não. Em Porto, velho. Quero ver o Flamengo jogar. Quero ver meu time, pô. Vamos embora. Então, beleza. Casa. Obrigado, vou correr por aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast do Engenheiro de Elite. Se você curtiu aí, deixa uma mensagem. Pode mandar também um direct lá no Instagram do Casagrande, no @JLCasagrande. Não é isso o Instagram? Exatamente. O Instagram, eu respondo todo mundo, é @JLCasagrande. Vai ser um prazer, quem puder ir lá seguir, comentar e qualquer informação, estou sempre à disposição. Manda lá, o meu é o @Diego Cariello e também tem o @Engenheiro de Elite. Aproveita, pega esse link aqui do nosso podcast, manda para pelo menos 3 amigos seus, diz aí, bicho, escuta, compartilha. Isso também é exercitar network, não é só mandar aí gif de coisa, enfim, bizarra, não, ou do jogo do Flamengo, ou gol do Gabigol. Manda também conteúdo relevante, diz, lembrei de tu, escuta isso aí, vai ser bom pra tua vida profissional. Enfim, valeu, galera, um forte abraço, até a nossa próxima semana em mais um episódio do Engenharia Elite. Valeu. Um abraço, gente.